Deus abençoe, pessoal. Oh, Deus de poder e glória, em nome de Jesus, se faça presente aqui, Exuarabacá-sarabalaê, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adentra cada coração aflito, Orocossoroboará. Cada mente, meu Pai, depressiva ou opressiva, em nome de Jesus. Toma minha boca, Yeshuarabacharabacaielaê, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, né? Olha, fiz aqui o sorteio, né? Que é de costume, só que dessa vez eu quis abrir na Bíblia. Aí fiquei meio perdida, por quê? Quem está me conhecendo agora não vai entender o mistério. Eu tenho uns livrinhos, né? Que eu tiro o versículo. E eu confio plenamente que o Espírito Santo de Deus está me usando para dar interpretação, né? Iniciar uma conversa dentro de um versículo. Só que como agora eu fui para a Bíblia, saiu o Filipenses 2. Bate o olho aqui no versículo 19. Mas, obviamente, a gente não... muitas vezes Deus fica só naquele versículo e começa a me carregar, né? Igual folha na ventaninha, para outras partes da Bíblia. Mas eu não sei, então o que vai ser lido aqui, tá? O que se vai, a interpretação que vai ser dado, o que vai ser lido a gente sabe, né? Porque muitas vezes se repete os capítulos, os versículos, e o Espírito Santo de Deus se renova a cada manhã, usa a gente pela misericórdia, né? E a gente vai vendo que, né, o Espírito Santo de Deus está governando, está ministrando. Então é isso que a gente tem que colocar aqui, né? Na mente. Que nós somos discipulados pelo Espírito Santo, não é pelo homem. O entendimento tem que ser uma coisa livre, aberta, tá? Aqui não é um estudo, não tem uma pauta, não tem nada preparado, então nem eu sei o que vai ser pregado. Com certeza, eu também sou discípula, né? E vou ouvir o que o Espírito Santo de Deus vai trazer à igreja. Amém? Deus abençoe. Então vamos lá, né? Vamos ler? Vamos ler. Fala assim, ó. Se for da vontade do Senhor, aí de quem a fala, né? De Paulo, né? Quando ele começa a falar, né? Com coragem, né? Com firmeza, com muita humildade, ele fala, né? Se for da vontade do Senhor, olha que bonito, né? Do Senhor Jesus. Se for da vontade do Senhor Jesus. Já temos uma lição aqui. A gente já vê o Espírito Santo de Deus pairando, né? Sobre uma pessoa que fala com humildade, que reconhece a soberania do Senhor Jesus. Então, até para orar, né? Nós temos que ter a necessidade de pedir: Senhor, nos ensina a orar, né? Nos ensina a falar com humildade. Então, até para fazer uma oração, né? A gente precisa tudo buscar saber qual é a vontade do Senhor. O que Ele quer que você fale durante uma oração, né? Então as pessoas, elas, né? Os discípulos pediam a Jesus: Jesus, me ensina a orar. Então, olha que interessante, até isso é humildade. A gente não sabe orar, a gente acha que, né, surpreende a Deus com muitas vezes horas de jejum, horas de oração. E não é assim. Eu sou prova viva de que muitas vezes, tá, até para você, aqui uma carta, né, para o povo de Filipos, que Paulo escrevia. Mas olha como ele começa a carta, né? Ele queria algo, né? Gostaria que fosse daquele jeito, mas ele fala: se for da vontade do Senhor Jesus, tá? Tudo nós temos que entender, tá? Que quando os discípulos chegaram perto de Jesus e falaram: nos ensina a orar. Gente, orar não é só abrir a boca e falar com Deus, mas muitas vezes vai sair palavras, né? De egoísmo, coisas que você só pensa em você não tem amor, você não busca pelo próximo, você só busca por você, né? As pessoas estão muito preocupadas consigo, elas não estão preocupadas, né, em orar por ninguém.
E quando ora, é porcamente a oração, né? Eu falo, até estava falando de exemplo, né? Porque não surpreende ao Senhor, muitas vezes, horas de jejum, horas de oração. Se aquilo ali é uma coisa robótica, é uma fala, né, viciada, Deus não se agrada. Eu muitas vezes faço o meu jejum, né, horas me abstendo de comida, mas o que faz? A Leila, muitas vezes, ela vai se entreter, ela vai fazer alguma outra coisa que não é orar, que não é ler Bíblia, que não é pregar. É aquele negócio. Você passa horas ocupada com uma casa, com uma planta, com a jardinagem, né? Sai. Como que Deus vai notar o seu quebrantamento, né? O seu jejum, o seu propósito? Não vai. Então, vira e mexe, muitas vezes eu me pego distraída com algum outro a fazer, que não é dentro do meu quarto, orando, lendo, né? Então, é isso que eu tô falando. A gente tem que pedir a Deus para ter a alma tranquila, em paz, para buscá-lo. E muitas vezes o diabo vai criar a situação mesmo, porque ele quer que você quebre o seu jejum. Ele quer que aquele sacrifício que você está fazendo para o Senhor seja disperso, né? Com coisas sem valor, coisas que dá para esperar. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muitas vezes eu erro muito, eu não entendo que quebre o jejum, mas que enfraquece aquele propósito. Então não atinge o alvo que eu quero atingir, porque muitas vezes passei mexendo com o jardim, igual a semana passada, né, em pleno, né, o jejum a todo vapor, e você vai lá, né, para distrair a tua fome. O que você faz? Vou mexer nessa plantinha aqui, vou dar uma limpadinha no jardim. Gente, não é hora. Então, coisa séria, o Espírito Santo de Deus me dá um puxão de orelha, faz muitas vezes dar um calo na mão, cortar um dedo. Ele permite sim para que você, né, tenha aquela sacudida e fale, não, esse tempo tem que ser com excelência. Então eu estou falando de mim, porque nós precisamos até para orar, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para saber o que você vai falar, se aquela oração vai agradar a Deus. Porque muitas vezes você tem tantas necessidades, né? Tanta coisa que você quer, mas você esquece até de agradecer o dia que você levantou, né? Com saúde, da sua cama, né? De você ter estado até o dia de hoje na presença de Deus pela misericórdia, né? Que Deus te sustentou até o dia de hoje. Então a gente passa por cima, né? Aí a pessoa fala assim, mas né, Deus sabe que eu sou agradecida, Deus sabe disso, Deus sabe daquilo, né? Eu sei, né, que Deus sabe de tudo, mas Ele gosta que você leve, toda vez que você fala com Deus, você comece a falar igual Paulo, ter essa fala de humildade. Eu gostaria muito, mas se não for da tua vontade, tira esse pensamento, tira esse querer de mim, tá? Então aqui, nesse caso, ele escrevia o quê? Para né, o povo de Filipos. Ele escrevia, né, se for a vontade do Senhor Jesus, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Ele tinha uma pessoa que ele confiava plenamente, né, e queria levar Timóteo para que aquelas pessoas se animassem com a chegada de Timóteo. Aí ele fala, pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. Então, ele tinha realmente o Timóteo na maior estima, né? Tipo assim, olha, ele é como se eu estivesse indo até vocês. Então, eu vou orar, vou perguntar se Deus se agrada, né? E eu poder enviar logo Timóteo a vocês. Porque aí o que vai acontecer? Olha só, uma pessoa, né, vai fazer com que ele fique animado, porque ele era como se ele estivesse presencialmente com o povo de Filipos. E aí ele fala aqui, então olha só como é que é bom ter um amigo em Cristo, né, ter uma confiança tremenda, né,
muitas vezes num homem ou numa mulher de Deus, né? Ele orava, né? E pedia, se fosse a vontade de Deus, né? Ele começa até a carta aqui, quer ver, ó? Eu, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, escrevendo esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertence ao povo de Deus e que crê em Cristo Jesus, e também para os bispos, diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Né? Aí ele faz, né, a oração, tanto que ele fala assim, ó, sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus, e todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho, desde o primeiro dia até hoje. Né? Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo, até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Aí, né, você vê que ele ora, mas ele ora com alegria. É claro, a gente quando está orando por pessoas, né, que só nos fazem bem, né, nos ajudaram em alguma situação da vida, é prazeroso, você clama. E olha, eu tive uma estudante, eu vou falar nem estudante porque eu não ensino nada para ninguém, né? Quem sou eu? Mas eu falo estudante porque nessa época eu queria muito pregar o evangelho, mas eu não tinha mais, sabe, aquela pessoa assim que não tinha noção de Bíblia. Mas o que eu fazia? Eu, para ter mais entendimento, eu juntava várias pessoas que, né, gostavam de ouvir as minhas historinhas e ali eu encaixava as coisas da Bíblia. Mas eu não ensinava, eu lia. Eu lia e a gente meditava junto. E uma dessas pessoas que aceitava, né, essas reuniões, né, que fiz uma amizade tremenda, o nome dela é até Isabel, era Isabel, né, ela morreu de Covid. Pensa numa pessoa que orou, né, por uma amiga em Cristo, né, nós nos reuníamos, lia a Bíblia junto, meditava junto, cada um, né, dava a sua interpretação, cada um, né, falava movido pelo Espírito Santo. Então era um estudo nesse sentido. Quem era o mestre, né? Quem é o mestre, quem era o professor ali era o Espírito Santo. Mas eu é que iniciei esse trabalho e ali eu me reunia. Eu liderava aquelas pessoas nesse sentido, porque eu criei aquele grupo. E dando oportunidade para todo mundo falar, todo mundo questionar, todo mundo pensar junto e tal. E, infelizmente, eu perdi essa amiga de Covid. Mas pensa numa pessoa que orou pedindo a Deus para que livrasse ela da morte. Aí entra aquele negócio. Nenhum momento eu perguntei que seja feita a sua vontade. Eu não. Eu simplesmente, para mim, foi 7 anos que eu fiquei com essa pessoa. 7 anos. Tá? E essas reuniões, ela morava em Leeds, né? Eu morava em outra cidade, a gente fazia através de um celular, né? Toda semana eu lia e começava a meditar a palavra com ela, e eu criava essas pessoas. Então eu tinha 3, 4 pessoas por dia, eu dava 1 hora de leitura bíblica para essas pessoas, elas sabiam muito menos que eu de Bíblia, tá? Eu simplesmente lia, não tinha fé que Deus ia me usar, então eu ficava com muito medo, era uma leitura bem básica, né? Não deixava sair da leitura, porque eu ficava com medo de falar besteira. Hoje não mais, né? Porque a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus que usa, então a gente não pode mais ter medo. A gente tem que entender, né? Que Deus vai falar através da tua boca a partir da hora que você se coloca para fazer a vontade dele. Você se dispõe para fazer, né, o trabalho, né, que é pregar a mensagem do reino de Deus. Então, a partir da hora que você se coloca, né, como serva, obviamente quem vai te usar é o seu patrão, é o seu mestre, porque você não sabe nada. Então, então é isso que eu tô falando. Humildade é muitas vezes você entender que você não sabe orar, que você não sabe o que vai falar, né, o que vai pregar,
né? Então, quando tudo é muito cronometrado, muito estudado, tá tudo muito preparado, não é que a pessoa não vai compreender, o Espírito Santo de Deus vai usar tremendamente aquele pregador. Mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus quer usar mais uma pessoa. E ela não usa porque aquela pessoa ela tá numa caixinha, né? E vai atrapalhar o trabalho de Deus, com certeza. Então você pode saber muito, você pode ter um estudo profundo da Bíblia, lindo, legal, mas também tem que ter, né, essa humildade de muitas vezes você fez aquela pregação, você preparou, tá tudo bonitinho, mas aí o Espírito Santo de Deus fala assim, não, mas eu quero que você fale outra coisa. E aí você não sai, não consegue, né, fluir, porque você está sobre um comando. E aí, quem vai pregar é o homem, tá? Porque este comando tem que ser quebrado, principalmente na igreja. Eu acho que tem que parar com isso. Muitas vezes o Espírito Santo de Deus quer falar outra coisa, mas como tem uma pauta, tem um preparo, tem um estudo ali, aí o Espírito Santo de Deus fica amarrado, amanietado ali, ele não consegue fluir. E a igreja fica atrofiada junto com o pregador, tá? O pregador se sente mal, porque muitas vezes ele tem vontade de ir para uma outra direção, e aí acontece isso. Mas por que eu pulei para isso, né? Barbaridade, né? Mas olha só como é que o Espírito Santo de Deus está falando. A gente está entrando aqui com humildade. A humildade, ela cabe em qualquer situação. Até numa coisa que muitas vezes é boa. Ele sabia que aquele homem, né, que Timóteo era um homem bom, que era como se fosse ele junto com o povo de Filipos, né? Ele confiava tremendamente, mas e se não fosse a vontade de Deus? E se não fosse? Ele queria receber boas notícias, né, de ânimo, e Timóteo era o cara que ia animar aquele povo. Mas se não fosse? No caso aqui, se não fosse a vontade de Deus que ele enviasse Timóteo, uma pessoa que ele confiasse, né? E se ele tivesse que confiar em qualquer outra pessoa que ele não conhecesse, que ele não tivesse intimidade, ele teria que acatar, né? Então a gente não está no controle de tudo, né? Muitas vezes aquela pessoa, né, que foi enviada para pregar, aconteceu alguma situação, ela não pôde chegar, né, no horário, né, no tempo que ela marcado, né, no compromisso dela, por alguma situação que ocorreu. Aí o que acontece? Vamos parar, né? A situação é tão grave que muitas vezes o fardo fica pesado em cima das costas de uma pessoa só. Por quê? Porque aquele pastor, aquela pessoa, aquele, né, dirigente ali, aquela pessoa que está à frente daquele ministério, ela não tem confiança em mais ninguém. Olha que coisa séria. Ela passa o quê? Né? A não ter confiança no Espírito Santo. Porque ela só confia nela ou em alguém, né, que ela coloca à frente daquele ministério. Então isso acontece também. Muitas vezes, né? Não, é aquele ali eu não vou pôr, porque eu não conheço, eu vou botar uma pessoa que está do meu lado, que está perto de mim. Então, Deus não quer isso. Deus quer que a pessoa confie que o Espírito Santo de Deus vai usar tremendamente aquele substituto. E que não fique só ela tomando a frente de tudo, porque aquilo ali vai se tornar um fardo muito pesado e ela não vai suportar. E aí vai fazer as coisas, né, com displicência, né, sem excelência, e não vai agradar o Espírito Santo. Então, o que eu estou entrando aqui, eu já estou vendo que está indo para uma outra direção, né, pessoas que confiam em pessoas e não confiam na atuação do Espírito Santo. Pessoas que estão carregando um peso muito assim, além do que Deus gostaria, né, sem tempo para a própria vida, porque não confia no Espírito Santo. Então, não somos nós que preparamos ninguém, né? Eu sou usada pela misericórdia, então eu tenho que confiar que quem está falando aqui é o Espírito Santo. Mas Leila, você está enchendo linguiça. Mas você pode ter certeza que vai chegar algum denominador comum aí, porque quem está aqui é o Espírito Santo, tá? Então aí fica aquele negócio, fica a dica, né? Igual aquele povo. Por que, Senhor, que o Senhor fala em parábola? Por que o Senhor não vai direto no assunto? Para de encher linguiça, Senhor. Não era isso que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus lá em Mateus 13, né? Sobre a parábola da semeadura. Ele falou assim, olha, uns vão entender, outros não.
Porque uns vão querer meditar, vão mastigar o que eu estou falando. Outros não. Eles querem multiplicação dos pães, eles querem que a fila do pão ande, né? E eles não vão segurar muito tempo essa parábola. Então, por isso que ele falou, para vocês eu entrego o mistério do céu, para eles não. Então, quem tem ouvido para ouvir, ouçam. Mas quem não quer ouvir, não vai ouvir. Quem não quer enxergar, não adianta. Entendeu? Você pode até olhar, mas você não vai enxergar. Você pode até escutar, mas você não vai ouvir. Então, tem uma diferença tremenda. Então, por isso que eu estou falando, o que nós temos que confiar é que o Espírito Santo de Deus, ele tem uma forma de trabalhar muito diferente, muitas vezes, do nosso sistema, porque nós somos pessoas sistemáticas. Eu sei que eu sou assim, né? Deus começou a me espremer lá na cozinha, larga tudo, vai pregar. Aí eu falo, meu Deus, Senhor, mas eu não lavei isso, eu não fiz isso. Vai sair, você está sobre o meu comando. Então, eu tenho que fazer o quê? Parei, vou tomar meu banho, vou sentar e vou falar. Deus quer falar com alguém. Então não tem esse negócio, né? O seu sistema, né? Você é uma pessoa que Deus quer usar com liberdade. Mas essa liberdade é aquele negócio, é até onde Deus deixa você ter essa liberdade. A partir da hora que Deus puxou o cabresto, você tem que recuar. Né? Você não é livre. Eu sou livre, eu vou fazer do meu jeito. Eu tinha que confiar em fulano de tal, mas eu não vou confiar não, porque ele começou agora no ministério, ele não sabe o que falar. As pessoas estão muito assim, né? Ele não dá para deixar a igreja sozinha com essa pessoa ainda, né? Ela tem que terminar o curso teológico, né? Ela tem que passar por isso. É tantos requisitos que atrofia o Espírito Santo, e o Espírito Santo de Deus não vai usar. Então nós somos prejudicados porque nós pegamos um peso enorme. Deus não vai botar 2 quilos, 3 quilos nas suas costas se você só consegue carregar 1. Se você está carregando 5 quilos, é problema teu e vai atrapalhar. Né? Vai atrapalhar a sua vida, vai atrapalhar a vida de quem Deus quer usar, vai atrapalhar o ministério de crescer, porque muitas vezes aquela pessoa, 2, 3 ou 5 pessoas que estão ali, são as que estão ouvindo, não estão só escutando, né? Elas estão realmente, a palavra está indo para o coração, está havendo transformação. Então aquela pessoa, né, que precisava ouvir, você atrofiou, porque você não confiou naquele pregador, que muitas vezes falava um português errado, né, que não sabia a Bíblia tão assim, absoluta, né, eu que o diga, que eu sou assim, né, troco nome, e é vida que segue. Então, até brinco assim, fica menosprezando, essa palavra não existe, gente, é diminuído com menosprezar. Fica diminuindo e menosprezando uma pessoa, porque você acha que aquela pessoa ainda não está pronta, né? E aí, eu não estou falando de, no caso, aqui, é claro, tem pessoas que estão debaixo de autoridade. E aí ela é obrigada a viver dentro dessa caixinha e isso atrapalha o ministério. Mas eu estou falando até para a igreja em si, que está iniciando agora, não entra nesse vício. Muitas vezes tem uma igreja começando agora, está numa portinha pequenininha. Não entre nesse vício. Não siga os demais. Você quer que a sua igreja cresça? Deixe o Espírito Santo de Deus usar, tá? Quem ele quer, na hora que ele quer. Se faltou aquele pastor naquele púlpito, por algum motivo ele faltou. É porque Deus quer usar alguém. Então deixa Deus falar. E a igreja vai pegar fogo, vai esquentar. E a sua igreja vai crescer. Se você confiar verdadeiramente no Espírito Santo e parar de querer controlar tudo, tá? As igrejas que já estão viciadas, seria bom se retrocedesse desse vício. Mas as que ainda não estão, dá tempo de ouvir, né, o Espírito Santo de Deus e começar a fazer as coisas de uma forma correta. Né? É lindo o mover do Espírito Santo. Deus não perde nada, Deus faz tudo no tempo exato. Ele é o Deus, né? As pessoas falam, ele é o Kairos, ele é o Deus absoluto, é o Deus, né, que controla tudo. Nós somos, infelizmente, né, cronometrado nesse reloginho, né, que a gente acha que a gente pode controlar.
né? Ai, um pregador não veio, ai meu Deus, então vamos correr, bota aquele pastor, né? O plano B para funcionar. Não confia, né, no Senhor, não confia num Deus, né, que está à frente da igreja, porque a partir da hora que aquela igreja ali foi fundada, quem está à frente ali é o Espírito Santo. O anjo da igreja, na verdade, nada mais é do que o anjo mesmo, o Espírito de Deus pairando sobre aquela igreja. Não é anjo, pastor, não creio nisso. Tá? O anjo é o Espírito de Deus, por isso que ele fala que há rede para vários tipos de peixe. As igrejas estão sendo, eu não sei, elas estão uma imitando a outra, né? Até as vozes, muitas vezes, a entonação daquele pastor é igual a da igreja do lado. Por quê? Porque eles querem, acho que é o segredo do sucesso, fazer a igreja bombar. Olha, vamos colocar, né, aquela vinheta, vamos falar desse jeito, né, a entonação tal, porque elas acham que tudo isso vai funcionar. E não vai. Então, há necessidade de reuniões, de pessoas, né, que tenham essa forma de pensar e fala, gente, deixa Deus usar aquele pastor da forma que ele quer. Nada de cronometrar nada, tá? E vai dar certo? Claro que vai. Porque a fé que você está colocando é em Deus, não é nessas questões, porque as pessoas ficam estudando como faz, como que vai fazer para o povo animar, vão botar Timóteo, vão botar fulano de tal na frente, isso vai dar certo, porque não vai. Pode dar certo por um determinado tempo, mas depois cai no vício. Se cair no vício, vai ser tudo, as igrejas vão se parecer, e a hora que ela se parece, não vai ter aquela digital do Espírito Santo, não vai ter aquele diferencial, porque não está confiando, né? Enfim, não sei porque que eu estou falando, mas é isso aí. Então, se for a vontade do Senhor, olha ele escrevendo, espero poder logo lhes enviar Timóteo, para que eu fique animado quando receber notícias de vocês. Pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo. Olha só, que ele querendo tomar a frente, né, das coisas. Olha, eu confio em Timóteo. E é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês. Aí entra o quê? Aqui a gente está, né, tirando um pouco a autonomia de Paulo, né? Porque eu estou levando para o outro lado isso que eu estou lendo. Nessa questão, nesse quesito aqui, o que acontece? Ele escreve transferindo, né, um poder para uma pessoa e não para o Espírito Santo. Só que eu não digo que ele está errado, porque ele teve a humildade no iniciar aqui da carta. Se for da vontade, então ele já deixou de ser orgulhoso, você entendeu? Porque ele foi humilde. Mas vamos entender se ele começa essa carta já metendo o pé na porta. Não, Timóteo, olha, vou enviar porque não sei o que, ele anima a igreja, ele, né, vai trazer boas notícias de vocês, e Timóteo é o cara que eu confio, é o cara, né, que eu dou um braço, dou uma perna por ele, boto minha mão no fogo por ele. Se ele começa uma carta assim, ele ia desandar tudo, porque se esse homem, esse ser humano, né, cai na fé, ele vai fazer uma igreja inteira cair, porque ele botou a fé em quem? Em um homem. A partir da hora que ele transfere a fé para o homem também vai agir da mesma forma, a igreja também vai colocar a fé no homem, né? Nenhum momento ele apresentou a questão a Deus. Quem Deus quer? Quem Deus está enviando, né? Aí vai dar com os burros na água. Não teve humildade de levantar intercessores, de buscar saber da igreja quem vai tomar essa posição, né? Será que é da vontade de Deus? Muitas vezes nós oramos, mas não sabemos orar. Então o que tem que fazer? Levantar intercessores para saber se Deus está naquilo ali, naquele mover, como é que o homem está pensando. Se ele pensar como um homem, como o ser humano pensa, com certeza quem vai entrar no seu ministério é o homem.
é a carne, é o braço de carne. E não vai acontecer nada. Então não confie muito nesse negócio de preparações, teologias, né, falas bonitas, falas viciadas, oratórias enormes, bonitas, ora muito bem. Isso não vai adiantar. Nem o timbre da voz e nem o volume da voz vai fazer com que funcione o seu ministério, tá? Isso é em qualquer situação. Eu estou falando muitas vezes igreja, mas pode ser um ministério, né, autônomo, que de autônomo aqui não tem nada, né? Eu estou falando ser um dirigente, um diligente, eu nem sei falar essa palavra, gente. Sem um cabeça que é Cristo, né? Que muitas vezes a gente acha que Deus está no negócio e não está. Mas se você está sozinho ali e tiver Deus ali atuando ali, é um ministério, porque Deus está ali. E a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Mas eu estou falando, tá, de ministério. Tanto um ministério que o Espírito Santo de Deus botou a faca no teu pescoço e falou, abre esse ministério. Que no caso aqui, o ministério, tá, pode ser na rede social. Por que não? Deus está trabalhando, é um ministério que Deus te deu. Só que no caso aqui, né, esse negócio de ministério, de grupinho, de pessoas desigrejadas que ficam em grupinho, não tô falando disso aí não, isso não é ministério não, gente. Tô falando pessoas que levam, né, outras para o caminho, né, que é Cristo. Não para grupo, não para a igreja, para levar para o céu, não é para a igreja. Então isso é ministério, tá? A internet hoje é show de bola, se você souber usar. Né? Você vê que tem, né, várias formas de trabalhar, você escrever e-mails, né, mandar mensagem, enfim, né? Mas é aquele negócio. Muitas vezes são coisas muito bonitas, mas, né, fala do amor, da paz e da esperança e por aí afora, né? Chega até perfumar aquele mundo virtual com tanta palavra adocicada. Mas, meu Deus do céu, é vazia, né? E as pessoas também que criam essas mensagens, né? Elas começam a enviar a mensagem, né? Elas começam a copiar, como é que se diz? Parece... foi feito em série, né? Tudo que ela manda para todo mundo, num pacotão. Ela não tem aquele carinho de pegar aquela mensagem, enviar para aquela pessoa, orar para aquela pessoa, né? Ela já encaminha que chega a cansar. Você vê que estoura a internet aí, porque é vídeo muito repetido, são mensagens repetitivas. E Deus não se agrada dessas coisas mecânicas, entendeu? Então Deus dá a liberdade de você criar, de você, né? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Então eu falo para você, a mensagem de Deus, ela não chegou pra gente, né, por via computador, claro que não, né? Muitos anos atrás, 2000 anos atrás, ela foi escrita em papiro, tudo bonitinho, né, para chegar a nós hoje. Então pensa, os escribas, as pessoas que escreveram, o próprio Moisés, né? Há 2000 anos ela começou a escrever ali. Como é que pode, né? Com tanto carinho, Deus fez aquele homem subir aquele monte, né? Escrever nas placas de pedra, né? Tudo bonitinho. Você hoje quer fazer o quê? Serviço porco. Não, eu vou pegar essa mensagem aqui, eu vou encaminhar para não sei quantas pessoas. Ainda tem aquelas ovelhinhas que ainda escrevem assim, se você enviar para não sei quantas pessoas, Deus vai ouvir a tua oração. Como se fosse uma reza. Eu vejo um bocado de crente fazendo essas baboseiras. Gente, misericórdia. Aquilo nada mais é do que um ritual satânico, porque a pessoa fala assim, se você enviar para não sei quantas pessoas, vai... Mas é crente, tá, que tá fazendo isso, não vou nem falar pagão, não, é crente. Então, né, é isso que eu tô falando. A gente não pode invalidar a palavra de Deus, tá? Porque isso aí invalida, isso aí não deixa o Espírito Santo de Deus te usar. Então eu também estou falando desse ministério atrofiado, porque as pessoas, elas querem ser umas parecidas com as outras. Elas têm inveja do ministério da outra. Como é que ela trabalha, hein? Como é que ela faz para ganhar alma, hein? Eu vou fazer também. Não vai funcionar para você, porque Deus tem uma forma de trabalhar diferenciada com você. Você entendeu?
Então, o que parece defeito para quem está te olhando é qualidade para Deus. Então, por isso que a gente tem que orar e buscar saber se vale a pena enviar Timóteo mesmo. O cara, muitas vezes é aquele cara meia boca, mais ou menos. É aquele ali que Deus vai trazer, né? Para que a sua igreja, o seu ministério ou você mesmo cresça. A partir da hora que você não fique trabalhando em série, né? Copiosamente, né? Escrevendo coisas repetitivas. Deus não se agrada. Por isso que a gente tem que orar, pedir a Deus sabedoria para orar, para tudo, até para escrever uma carta igual Paulo, né? Se é a vontade de Deus que ele escreva aquilo ali, tá? E é isso. Eu fico muito triste, né? Porque infelizmente as pessoas estão assim. Então, nessa praticidade aí, isso está desagradando a Deus, tá? Lá no Evangelho de João, você vai encontrar lá no capítulo 3, versículo, acho que é 16. Olha que palavra, essa palavra é muito forte, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, né? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vai levar o indivíduo a crer no único Filho de Deus, né? Então nós precisamos crer no único Filho de Deus, mas as pessoas estão levando a crer num ministério, numa campanha, é tudo muito envolvido, muitas coisas, é uma fé muito, eu não sei, eu não posso dizer que eu não posso profanar, falar mal da fé de ninguém, porque tem pessoas que precisam de bengala na fé ainda. Então eu não posso chegar e falar, não, isso aí não vai dar certo. Claro que vai. Tudo que não provém da fé é pecado. Tudo que não provém. Se a pessoa tem fé de pegar uma água, ungir, um sal, ungir e usar, você não pode falar mal. Você não pode chegar, não, isso aí é coisa de macumba, esse sal grosso aí, essa mulher jogando sal grosso aí. Não, se ela tem fé. Então, não pode falar mal. Então é isso que eu tô falando, as pessoas estão assim. A gente tem que levar a fé, primeiramente, não estou tirando esse negócio que atitude de fé, né? Não. Mas quando a gente prega, a gente não vai primeiro colocar essas coisas, né, para a pessoa se agarrar. Porque a hora que vê que não está dando certo, ela vai afundar. Primeira coisa, acredite no Filho de Deus, né? Ó, eu vou até lá, quer ver, ó, abrir aqui, olha, fala assim, ó, Deus amou o mundo, ó, Deus te ama, tá? Amou todo mundo, judeu, não judeu, circunciso, incircunciso, ó, de tal maneira que deu o seu Filho, aí faça essa pessoa crer nisso, para que todo que nele crê não pereça. Porque muitos perecem por falta de entendimento. Faça isso. Se você tiver este versículo, você pode ter certeza que Deus vai te dar mais versículo para você guardar. Se você pregar isso, ó, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê num Jesus ressurreto, um Jesus que ressuscitou, né, e você passa essa fé, essa crença para aquela pessoa que você está pregando, ela vai ser salva. Independente da obediência à lei. Tá? A obediência à lei não salva ninguém, mas é a tua fé no Senhor Jesus. Agora, é claro, se você está crescendo e não quer obedecer, obviamente você vai ser arrancado, porque também não vai servir de nada, tá? Porque aí não, aí você vai ser rebelde. Deus não vai permitir. Então é isso que eu tô falando. Você bota isso no coração, essa sementinha pequenininha no coração de alguém, água aquilo ali, Deus vai dar o crescimento aquilo ali, e Deus vai te entregar mais coisas para que seu ministério cresça, tá? Mas não fique fazendo simpatia, coisas, minha igreja tem isso, e minha igreja vai ter a campanha tal, a minha igreja, isso não é pregar evangelho, isso aí você tá levando a pessoa para uma fé de coisas inanimadas. Ela pode receber, pode, porque ela acaba botando fé em coisas que não é Deus. Aí entra o erro. Eu não direciono ninguém para a igreja mostrando, tem uma campanha tal, não tem nada. Primeiro eu mostro Jesus. A partir da hora que ela conhece esse Jesus e faz pela fé essas outras coisas, né, que são as obras, né, a partir da hora que você tem obra, você crê, Deus vai honrar a tua fé,
show de bola. Mas nunca leve aquela pessoa a crer na tua campanha, a crer na tua igreja porque tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Para com esse negócio, é fogueira santa pra cá, é fogueira santa pra lá e várias outras coisas. Não que isso não funcione, mas eu estou falando que quem tem um ministério e Deus quer honrar, faça crescer o ministério para o céu. Leve ovelha para o céu, Deus vai direcionar aquela pessoa. Confia que Deus vai direcionar ela para qualquer ministério, que é a rede para vários tipos de peixe. De repente, o seu ministério não é o ministério dela, que é aquela pessoa que você está pregando individualmente. Então, deixa Deus fazer, ore pela vida dela, tá? Então, eu tô falando do ministério muito particular, porque eu tenho um, né? E você tem que ter fé que Deus está te usando. Não fique só nesse negócio de que a minha igreja tem Jesus, lá tem... Não, toda igreja é imperfeita. Aqui não tem esse negócio. Jesus está em todas as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, mesmo aquela igreja que está afundando. Olha, te digo mais, Deus está mais na igreja que está afundando, muitas vezes, do que a que está bombando. Falo para você, porque essa Deus quer trabalhar. Deus está podando para dar mais fruto. Aquela que está bombando muito, a gente tem até que desconfiar, tá? Então é aquele negócio. Confio muito nesses negócios de igreja muito cheia, muito lotada, é um culto muito a ser humano, é muito show gospel, é muita firula demais e Deus muitas vezes nem tá ali, tá? Então vigia aí, tá? Então vamos continuar lendo. Vamos continuar lendo aqui mais um pouquinho, porque ele fala aqui, né? Nem sei onde que eu tava, gente, eu falo tanto, ó. Tá. Então, Ministério 1, Ministério 2. Ministério Igreja, aonde congrega os membros, né? O cabeça é Cristo, ali é o corpo de Cristo. Tem os membros, né? Cada um tem uma função para a igreja. Show de bola. E temos que confiar que Deus vai honrar alguém, né? Se você não pôde estar ali para pregar, Deus vai levantar outro e vida que segue, vai usar. Ora, apresenta a Deus que a pessoa vai ser usada. Se tiver alguém para substituir alguém, deixa na mão de Deus, levanta intercessor para ver se realmente tá indo pro caminho certo. Busque saber mesmo a vontade de Deus, né? Não faça as coisas precipitadamente. E o ministério que eu falo da rede social, que ela pode ser usada tremendamente, muito legal, mas se souber usar. Agora, infelizmente, as pessoas não estão sabendo usar a rede social, né? E aí tá, em vez de ajudar, tá atrapalhando, tá? Então, Deus, ele se revela, né? Deus revela, né? O próprio Deus, ele revela um Deus que nos ama. Foi o que eu falei, né? Ele fala, eu te amo. Ele oferece a vida dele, né? A eternidade para você, né? Mas para as pessoas que creem no Filho, né? No Senhor Jesus. Então é isso que você tem que mostrar, tá? Porque é assim que ele se revela a nós, tá? Um Deus que nos ama, tá bom? Então, tudo que Deus pede é o quê? O seu amor. É a sua fidelidade. Essa é a coisa mais importante. Amar a Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, toda a sua força, papapá. E amar o próximo como assim? Não mais do que assim, né? Não amar mais marido, mais filho, mais ministério, mais sei lá o quê, né? Nada disso. Então, você tem que ter esse amor genuíno, puro, sacrificial por Deus. Se sacrificar, se doar. E depois amar o próximo, não colocar o próximo acima de Deus. Muitas vezes você ama muito aquele irmãozinho, aquela pessoa, e você acaba consagrando aquela pessoa, e ela não é a pessoa que Deus quer, né? Porque a gente vai muito nessa vibe de, eu gosto, eu me simpatizo com ele, eu vou colocar ele. Mas ele não é a pessoa que tem que estar à frente do ministério, né? E no caso do outro lado aí, deixa eu ver se eu volto pro meu raciocínio, que é a rede social, né, ou qualquer outro ministério autônomo que você tem, que eu não sei qual é, mas Deus vai te honrar. Mas se você jogar Jesus, é o que salva, é o que reina, né, é o que você tem que amar, depois vem o ministério, depois vem a obra, né? A obra não, ela tem que vir, mas é a atitude, né? Eu vou fazer isso por fé. Deus manda fazer isso, show de bola. Mas não porque o ministério criou um vício, está fazendo, eu vou na campanha tal, aí vai fazer rodízio de igreja porque na outra igreja eu não quero perder, tem a outra campanha tal.
Aí você está tirando Deus de cena e ainda está induzindo outra pessoa também tirar. E aí você vai responder por isso, tá? Então esses dois ministérios aí, saber como lidar, como agrada a Deus. Deixa eu respirar, gente, que nem parei nem para beber uma água, né? Então, o que eu tava falando que Deus, ele, né, ele quer o seu amor e tal, tá? Então, as mensagens, né, que vêm do Senhor, gente, não tem vírus, não vai causar dano, nunca vai apagar arquivo, meu filho, nunca vai ser deletado do coração, da mente. Agora, essa que você fica aí, ó, só compartilhando mensagens copiosas, isso que eu tô falando, isso aí, misericórdia, isso não vai crescer no coração de ninguém, tá? Então a gente tem que ter cuidado para não levar as pessoas a se contaminarem com esse tipo de coisa, essa religiosidade. Isso não é pregar, isso não é seara, tá? A partir da hora que você pega uma fala de não sei quem, começa a terceirizar a oração, terceirizar não sei o quê, faça a tua parte. Todo mundo tem o ir de pregar, todos temos. Eu tenho umas moças que eu acho que ela vai até ouvir, uma irmãzinha, o nome dela é Márcia. Ela não sabe ler, gente, tá? Eu falo pra você, ela fala com tanta sinceridade no canal do TikTok, ela fala, ela é usada por Deus. Gente, fala, ela não sabe ler. Se você olhar, você pensa assim, essa mulher sabe ler. Sabe, não. Ela guarda, Deus vai dando, ela vai memorizando os versículos, ela fala, ela deixa fluir. Então, isso é evangelizar, tá? Não de uma forma repetitiva. Eu vou fazer porque as pessoas estão fazendo, tá bom? Então, fica nessa. Esse tipo de pessoa, com certeza, Deus vai usar muito. Antigamente era assim, infelizmente as igrejas agora estão se prostituindo, por isso que Deus, né, mostra até Oséias, né? Oséias também serve para nossa época, porque ele falou: case, vai lá, quero que você case com uma prostituta, porque eu quero que você saiba o que é ser casado com uma prostituta. Essas são as noivas, são as minhas noivas, prostituta. Imagina, tá todo mundo assim se prostituindo. Infelizmente é assim que Deus nos vê, a partir da hora que a gente começa a seguir esse padrão religioso, tá? E acaba invadindo, né? Aquele negócio que eu falei, que atrapalhando, né? Atrapalhando o trabalhar do Espírito Santo, né? E como eu falei, tudo Deus quer te dar mais. Ele fala, quanto mais você tem, mais vai ser dado. Agora, o que você não tem, ou melhor, até o que você não tem vai ser arrancado. Pô, mas eu não tenho nada, eu não sei pregar. Mas você não quer crescer. Então até o pouco que tem vai ser arrancado de você. Deus vai pegar aquele pouco que você tem e vai dar para quem tem muito, para quem tá multiplicando, quem não tá botando dinheiro, a dracma debaixo do colchão, tá bom? Então é isso, né? Vamos voltar a ler. Então eu tô nesse bate-papo aí porque eu quero isso, tá? Que Deus fala, né? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele comigo. Lá em Apocalipse 3:20, tá? Aí a questão é, você vai abrir a porta ou vai só abrir e vai falar, não, senhor, fica naquele quartinho de empregada lá, porque eu tô tomando conta, o resto pode deixar comigo. Fica lá, dorme lá, pernoite, tá lá naquele quartinho lá dos fundos. Filhinho, pode ter certeza que você vai rodar, tá? Seja quem você for. Pode ser pastor de igreja, pode ser ministério, se achar que tá crescendo, é autônomo, é não sei o quê, e tá bombando, um monte de seguidor. Vai cair, tá? Se Deus não tiver nisso aí, você vai cair, tá? Porque Deus quer entrar, Deus quer cear. Você tem que apresentar para aquela pessoa que Deus está batendo, né? Mostrar quem é Ele. Não fique direcionando ninguém para igrejas, tá? Se caso a pessoa quiser saber onde você congrega, tal, se apresenta, você convida, mas não, Jesus está aqui, o resto é beco sem saída. Não, Jesus é o caminho, o resto é beco sem saída. Não é a igreja se levantar contra o ministério dos outros, não. Tá bom?
Então é isso. Vamos lá ler um pouquinho, né? Porque eu tô falando que eu nem perdi até a hora, gente. Parei de ler. Olha só que situação. Tá bom, então vamos finalizar? Tá. Aí, pois, Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu me preocupo, e é o único que, de fato, se interessa pelo bem-estar de vocês, tá? Mas ele tirou essa conclusão porque ele perguntou a Deus, e é claro, ele tem uma conclusão, ele tem uma direção, todo mundo tem, mostra, ó, eu gostei, esse cara aqui é bom, Senhor, olha, o que isso acha, tal, né? Mas, aquele negócio, né? Minha mãe que falava, coração dos outros é terra que ninguém pisa. Pisa sim, pisa sim. Hoje eu sei que pisa, tá? Coração dos outros é terra que pisa. A gente conhece. Porque é pela boca que você vai conhecer o coração do camarada. Tem que saber se tem sentimento, se como é que é a situação, né? A pessoa não pode só acreditar na aparência, na religiosidade. Muitas vezes o cara é cri-cri, ele gosta de, né, cumprir, é metódico, né, horário, tudo bonitinho. Aquilo encanta a gente, né? Principalmente as pessoas que são dadas as pessoas assim, certinha, né, que tem compromisso, que faz as coisas com excelência, pô, quem não gosta? Mas muitas vezes a terra não tá legal ainda, entendeu? Primeiro nós temos que estar colhendo fruto para nós, para depois, né, poder fazer com que outros colham. Primeiro você tem que ter uma experiência para depois fazer com que essa pessoa se espelhe nas suas experiências, né? Você é a carta viva de Cristo. Você tem que refletir a glória de Deus. A sua casa como um presbítero, como é que anda? Seus filhos, seus netos, como é que as pessoas, né, te veem dentro da tua casa? Te respeitam ou está em segundo plano? Né? Então, tudo isso tem que avaliar. Né? Então, muitas vezes o nosso ministério começa dentro da nossa casa. Né? Então, isso é muito importante. Né? Aí ele fala, pois todos os outros se preocupam com os seus próprios interesses e não com os de Jesus Cristo. Esse foi a conclusão dele, né? Então, peraí, olha, Senhor, eu olho assim, por alto, eu tô vendo que as pessoas estão se preocupando muito com si mesma e não com, né, os seus interesses, os seus propósitos, né? Aí ele fala aqui, ó, e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filhos e pai, temos trabalhado junto no serviço do Evangelho. Olha o carinho, a estima que Timóteo tinha aos olhos de Paulo, né? Ó, e vocês, aí no caso ele tá falando com a igreja de Filipos, com o povo, né? Vocês, olha só, dando satisfação pro povo, se bem que isso não importa. O que importa é Deus. Mesmo que Timóteo fosse tudo isso aí. Mas se Deus falasse, não, filho, eu não quero. Eu quero pedra de tropeço lá. Aí o que você vai fazer? Vai ter que botar a pedra de tropeço. Então, a vontade de Deus é que impera, né? E vocês... Aí tá. Aí ele fala, e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Então, ele tinha a carta de referência, que é a carta viva. Eles tinham a experiência. As pessoas olhavam para a vida de Timóteo e falavam, é mesmo, cara, é o cara mesmo, eu já vi, eu sei. Então, não era só uma terra escondida. Porque muitas vezes, né, a terra que ninguém pisa. Ah, mas o que sai da boca do camarada? Perto de você, ele emana coisas lindas, maravilhosas. Mas quando tá longe de você, só sai pérolas, né? Aí, como é que faz? Não dá pra você viver 24 horas com um camarada pra você ver quem ele é. Dentro de um quarto fechado, dentro do bairro dele. Não dá, não tem como. Tem que levar em oração. Tem que levantar intercessor, porque o diabo tá aí, se transfigurando em anjo de luz todo o tempo, fingindo ser Deus, né? Eu sei. Muitas vezes a pessoa olha pra mim e fala, nossa, essa mulher é do diabo. E muitas vezes, né, vai cair do cavalo. Então, não olha a aparência de ninguém, né? Fala aqui, ó, e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor, né? Ele e eu, ó, como se fôssemos filhos e pai. Temos trabalhado junto no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber como vão ficar as coisas aqui para mim.
e confiando no Senhor, penso que eu mesmo poderei ir logo até aí. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para me trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muitas saudades de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. Olha só, bonitinha a carta, né? De fato, ele esteve doente e quase morreu, mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim. Olha que graça, tipo assim, poxa, é igual eu falei da oração que eu fiz para Isabel, não, Senhor, não, ela não, Senhor, e eu não sabia de nada, não estava pronta, depois que eu fui descobrir, não estava pronta, né? Olha que coisa engraçada. Deus falou, não, tem que puxar, tem que recolher, tem que levar, porque se ficar aí vai perder a salvação. Então a gente acha que sabe de alguma coisa e não sabemos de nada. O coração da pessoa, nesse sentido, é terra que ninguém pisa. Mas pisa sim a hora que você apresenta a Deus a questão. Deus vai mostrar o oculto. Aí Deus vai falar, aí ó, a terra é essa, ó, não germina nada não. Se não está germinando para ele, como é que vai semear para os outros? Como é que vai fazer? Não tem como. Primeiro nós temos que crescer na fé para depois fazer com que outros cresçam. Se você não crê no que você está pregando, como é que outras pessoas vão crerem? Mas não tem como, gente. É impossível. Tá? Aí fala aqui, ó. Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês. O mais depressa... vou fechar aqui, né? Que eu estava lendo. Mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim. Então, ele acontece que Paulo falou isso, né? Não, teve pena dele. Tipo assim, não vou levar seu amigo. Poxa, eu vou aceitar seu pedido de oração. E assim e assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior, que era a perca desse querido amigo, né? Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente e para que eu não fique preocupado. Olha o amor que esse homem tinha, né? Pelas pessoas que o ouviam, que o respeitavam, né? Falava assim, olha, eu vou enviar. Deus ouviu a minha oração, não levou ele, né? Vou dividir essa alegria com vocês. Portanto, recebam Epafrodito com toda alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Ó, respeite pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Então, Paulo estava isolado, sozinho, Epafrodito ajudou ele. Olha só, né? O irmão verdadeiramente em Cristo, né? Independente da circunstância. Muitas vezes, nossos queridos amigos, parentes, irmãos, pessoas que nós amamos e confiamos, não vão estar conosco naquele dia fatídico, naquela situação. Então Deus vai levantar um Epafrodito, uma pessoa, né, que vai demonstrar amor por você, vai cuidar de você, vai interceder por você. Então não se apegue às pessoas fisicamente. Nós temos que estar na mesma fé, no mesmo espírito. Eu sei o que é estar na mesma fé, no mesmo espírito. Eu tenho pessoas, né, que eu amo, mas elas não estão na mesma fé e nem no mesmo espírito. Vou continuar amando, orando, mas são pessoas que muitas vezes eu não vou poder contar na hora da angústia. Então vamos fazer essa amizade, né, fluir nesse sentido. Eu era uma pessoa muito agarrada a esse tipo de amizade. Mas aí Deus falou, não são seus amigos. Você é amiga, mas eles não. Então, muitas vezes a gente tem que entender, né? Senhor, não leva, ela é minha amiga, eu amo. Mas Deus falou, tem que levar, senão eu vou perder a alma dela. Eu fiz você preparar ela durante 7 anos, dando estudo bíblico, porque eu lia, ensinava do jeitinho que eu entendia a palavra, da forma mais singela, genuína, simples como uma criança.
Eu juntava aquelas almas, aquelas ovelhinhas, falava, vou ligar para você tal hora. Nessa época nem existia o WhatsApp. Vou ler a Bíblia para você. Olha, vai ser 1 hora, não vou te cobrar nada. Pensa uma pessoa que não só fazia isso. Aí eu juntava 3, 4 ovelhinhas no celular e 1 hora ali evangelizando para aquelas pessoas. Só que hoje eu começava a pegar uma amizade tremenda. Então essa pessoa ficou 7 anos. Foi a ovelha mais tempo que ficou comigo, né? Eu falava, agora você lê, dá a sua interpretação. Eu lia, dava a minha interpretação. Ela lia, dava a interpretação dela. Aí quando eu via que estava saindo um pouco fora do evangelho, eu falava, não, Aí eu trazia aquela pessoa, não é isso não, você tá entendendo errado. Então, era tão bom, a gente fazia uma amizade legal, mas só que Deus preparou para levar e eu não estava pronta para perder. Então, muitas vezes, aquela amizade, aquele tempo que você está evangelizando, ou dentro da família, ou dentro da casa, Deus está trabalhando para levar. Aquela oração que você fez, não foi do jeito que Deus, né? Não foi do jeito que você quis. Foi do jeito que Deus falou, não, filha, a tua oração não era desse jeito, mas eu entendo, né? O seu jeito, a sua forma de amar, mas a minha forma é essa. O que é perda para você é ganho para mim, então toma, vou buscar, vou levar, né? Então é nisso que a gente tem que ficar. Deus é que vai trabalhar na tua família, na tua casa, no seu ministério, e muitas vezes aquilo ali não vai ser um confronto, vai ser complicado você entender aquele querer, aquela forma que Deus está tratando, está trabalhando, tá? Mas não se apegue a nada, se apegue só a Deus, e Deus vai levantar as pessoas certas, né, para fazer igual Paulo aqui, né? Falar, poxa, que bom, ele não morreu, ele ficou doente, mas, né, eu orei, Deus ouviu. Por quê? Porque Epafrodito era o cara que Deus ainda ia usar. Mas tem muitos que vão ser levados, porque não vai dar fruto. E aí o que vai fazer uma árvore frutífera? Melhor tá lá no céu, igual eu falei, né? O que salva é a tua fé. Mas para ficar aqui, tem que ter obediência. Sem obediência você não permanece. Por isso que Paulo falou em 1 Coríntios 5:5. Senhor, né? Ele falou, olha, vamos ter que mandar Satanás destruir a carne desse camarada para ele ser salvo no dia do Senhor, né? Então ele libera uma palavra para destruir a carne de uma pessoa, porque senão ia perder a alma do cara. Então não é uma questão de amizade, é uma questão da vontade do Senhor. E o que é perca para você, não é perca para Deus. Amém? Eu acho que já passou do tempo, gente. 1 e 2, misericórdia. Aí, viu? É isso aí, essas são as pregações da missionária pela misericórdia aí, né? Que me usou e falou com muitos, né? E prega, não tenha medo de ninguém, não deixa ninguém te paralisar, vai pra cima. Não tem marido, não tem filho, não tem ministério, não tem pastor, não tem ninguém que atrapalhe o seu id, tá bom? Cuidado com esse povo aí que fala aí, mas você não foi chamado, esse não é seu chamado. Cuidado, nosso chamado é para pregar, o resto é segundo plano. Você quer cantar, legal, cante, é um ministério, mas se você não prega, enquanto você canta, enquanto você adora, você não tem serventia. Precisamos pregar o evangelho, que seja um versículo, tá? A pregação do evangelho. O resto é tudo muito bonito, mas tem que ter pregação, tá? E é isso aí. Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Tá? Porque eu tenho 1h03 aqui, gente. Eu não bebo água. E eu parto pra cima pra falar, porque eu não gosto de ficar dando break na gravação. E é ruim, né? Interrompe o raciocínio. Então, eu não bebo água. Eu tô com a garganta seca. Tá? Mas é tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Senhor Jesus, toma a vida de cada um das suas mãos. Toma, meu Deus, cada ministério. Toma cada ministro. Em nome do Senhor Jesus. Destapa, meu Pai, os ouvidos. Destapa os olhos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ô, gente, olha, quem for receber essa pregação em áudio, que é em áudio que eu envio, né? A maioria não tem nem internet para abrir vídeo. O povo daqui é difícil,
tá? Principalmente angolano, misericórdia. Eles têm internet, gente, não tem internet, é tudo áudio. Então, mas quem tiver, amém, dá um likezinho lá, se você quer se inscrever, tá? E quer pedir oração, aí é pelo canal, tá? E quer pedir até o número do meu telefone, fica à vontade também, tá? Aí você vai escrever leilalima.com ou missionária Leila Lima, você vai direto pro canal, ouvir as pregações antigas, ok? Fica na paz, Deus abençoe. Beijo.